quando você pensa, eu quero fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Pensa num profissional do reflorestamento que escolhe focar apenas na venda do serviço para produtores rurais. É como se ele fosse um pescador, que ele vai sempre lá no mesmo lago, ele ignora outros rios, ele ignora o mar, que ele poderia pescar também. E com o tempo, esse lago que ele pesca, ele pode esgotar as condições dele, ou as condições lá podem mudar. Então, da mesma forma, pessoal, quando você limita os seus serviços apenas a produtores rurais, esse profissional do reflorestamento, o que eu estou querendo dizer para você é que ele restringe o seu mercado. Ele perde a oportunidade de explorar outras áreas, igualmente ou até mais lucrativas, que só quando se explora apenas um nicho para oferecer a prestação de serviço de reflorestamento. Então, você não pode focar só em um nicho. Como você evitaria cair nessa armadilha de se concentrar apenas em um nicho no reflorestamento? Isso foi uma pergunta. Compartilha aqui embaixo, escreve nos comentários o que você acha. Se ainda não segue o nosso canal, vou pedir para você curtir, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aí nas redes sociais. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora aquilo que vocês tanto ficaram esperando aí na live que eu ia falar para vocês agora, certo? Pessoal, vou fazer uma analogia. Pensa lá na bolsa de valores. Você vai fazer investimentos em ações, você vai comprar ações. Se você colocar todo o teu dinheiro em um único investimento, se a bolsa cair naquele único investimento que você fez, você vai perder dinheiro. Quando você diversifica o teu investimento, aquilo que os economistas, os investidores lá, os profissionais falam, que você tem que diversificar os teus investimentos na bolsa. Porque quando cai determinado nicho, determinada ação, outras vão subir. Então, quando você está diversificado, obviamente uma vai cair, mas outra ação que você tem vai subir. Então, uma compensa a outra. E no reflorestamento é o mesmo caso. Por isso que eu estou falando para vocês buscarem a diversificação nos seus clientes, buscar clientes de diversos nichos. Dessa forma, você vai ter clientes o ano inteiro para você atender com reflorestamento. E eu vou falar para vocês agora os principais nichos e vou dar exemplos para vocês. Eu não vou só falar os nichos, aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai falar, vai descrever como é que funciona isso, como que é esse mecanismo. Vou explicar para vocês. Nicho número 1, construtoras. Leonardo, construtora precisa de reflorestamento? Sim, precisa de reflorestamento. E eu vou citar para vocês alguns casos. Vou citar vários casos aqui do nicho de construtoras. A maioria das construtoras que eu atendo hoje é na questão da compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? Aqui na região onde eu atuo, tem uma lei que fala que os edifícios residenciais e comerciais, eles têm que compensar os gases de efeito estufa. Então, para cada unidade de apartamento que essa construtora vai fazer, que ela vai construir, ela tem que plantar 2 mudas e cuidar dessa área por 3 anos. Então, como que funciona isso? Então, a construtora vai fazer lá 2 torres, são 500 apartamentos, vezes 2, dão 1.000 mudas. Então, então o órgão ambiental aqui ele vai indicar uma área pública, ou seja, uma área aqui do município, pertencente à prefeitura municipal, e esse plantio de reflorestamento vai ser feito nessa área.
e aí tem que cuidar dessa área por, no mínimo, 3 anos ou até que atinja o porte de sustentabilidade. Esse é um caso. Tem construtora que às vezes vai fazer obra e precisa cortar algumas árvores para poder fazer a sua obra. Eu vou citar um exemplo. Vai fazer uma obra de um emissário e lá na beira do rio tem que fazer um dissipador de energia. O emissário é onde é a tubulação que leva a água das galerias pluviais até o dissipador de energia. O dissipador de energia é uma escadinha de concreto que fica na margem do córrego. É uma escadinha para poder quebrar a velocidade da água, porque a água chega numa velocidade muito grande, então essa escada ela quebra a velocidade da água para não causar impactos ambientais no corpo hídrico, no caso o córrego ou o rio que passa naquele local. As construtoras vão fazer uma obra de loteamento ou uma obra de construção, por exemplo, tem um cliente meu neste exato momento, está acontecendo uma obra de prédios para a população de baixa renda. Então, são muitos prédios ali, um do lado do outro, e é uma área assim meio afastada da cidade. Então, para aprovar o projeto, a prefeitura falou, olha, lá a rua não está asfaltada, não tem galeria de água pluvial, vocês vão ter que fazer as galerias para poder mandar essa água lá para o córrego, porque senão vocês vão fazer um regaço ali na rua, que é uma rua de estrada de chão. Então, além de asfaltar, ter que fazer a galeria, ter que fazer o dissipador, imagina, ficou uma despesa grande para a construtora, mas eles precisaram fazer isso. E eles fizeram esse emissário, esse dissipador de energia lá, e para fazer isso eles tiveram que pedir uma autorização para o órgão ambiental. O órgão ambiental autorizou, então eles cortaram diversas árvores nativas lá para poder fazer essa obra, passar essa tubulação e fazer o dissipador. Essa área de fundo de vale acabou recebendo um impacto ambiental que foi a supressão de vegetação. Então a construtora precisou fazer a compensação ambiental dessas árvores que eles cortaram e recuperar o fundo de vale que também estava degradado. O fundo de vale já estava degradado, então teve que fazer um plantio de aproximadamente 300 mudas para o fundo de vale que estava degradado e a compensação relativa àquelas árvores que eles cortaram, ou seja, cortou 10 árvores nativas, as exóticas não se compensam. Tá? As nativas, 10 nativas, vezes 10 são 10 árvores para cada árvore cortada, para você fazer a compensação. Então, 10 vezes 10 são 100 árvores. Então, vou ter que plantar mais 100 árvores para compensar isso aí. Então, as construtoras precisam muito fazer isso. Às vezes, o pessoal está fazendo uma obra, um loteamento, e a rua passa. E onde vai passar a rua tem um monte de árvore em cima. Então, a construtora tem que pedir autorização para o órgão ambiental vai autorizar e depois eles vão cortar essas árvores e tem que compensar isso, pessoal. Então, as construtoras, a gente atende muito com essa questão da compensação. Eles fazem a remoção dessas árvores nativas, mas depois eles precisam compensar isso, ou seja, plantar 10 árvores para cada árvore que eles cortaram. Então, tem essas situações que se pode atender as construtoras, certo?